Bem-vindo ao curso de Terapia Familiar do CETAPS e este é o módulo sobre liderança. Este módulo sobre liderança, ele tem como propósito trazer para o líder uma consciência acerca de uma liderança funcional e, ao mesmo tempo, a ideia do compartilhamento. É muito importante que o líder tenha uma liderança bem capacitada, uma liderança funcional, que corresponda às suas expectativas. Quando o líder precisa estar à frente de tudo aquilo que é executado na igreja, algo está errado. Nós devemos nos preocupar, como líderes, a formar, a gerar novos líderes e líderes que funcionem. Então, essa liderança, ela precisa ser pautada em alguns princípios. E é o que nós gostaríamos de compartilhar com você agora, ok? Então, o tema que nós aqui escolhemos para esse curso de liderança é o líder que ninguém esquece. Alguns se tornam inesquecíveis porque foram uma espécie de Acabe, o pior rei de Israel. Outros, mesmo depois de mortos, ainda influenciam, porque foram como Davi, o grande rei de Israel. Não é isso mesmo que nós encontramos na Escritura? O rei Acabe, ele marca a história de Israel por incentivar a idolatria, a corrupção generalizada em Israel através da idolatria. Quando ele casa com Jezabel e permite que esta, que era sacerdotisa de Baal, implantasse a idolatria e adoração a Baal nos termos de Israel, ele então contamina o povo de Israel. Nós sabemos que foram graves as consequências desta atitude de Acabe. O reino do norte, Israel, acabou indo para o cativeiro e nunca se recuperou. Não voltaram. Hoje, quando temos a análise sobre Israel, nós entendemos que apenas uma tribo, a tribo de Judá, permaneceu. E essa tribo era a tribo do sul. Então, a forma como o rei Acabe, um líder, era rei, um grande líder, a forma como ele fica conhecido e é registrado na Escritura é da pior maneira possível. Ao passo que Davi, como aqui está sendo dito, alguém que vem de um anonimato, um simples pastor de ovelhas, mas que tem uma liderança eficaz, é alguém que consegue unificar as 12 tribos. É alguém que consegue estabelecer um reino. É alguém que consegue vencer os filisteus. Guerras que vinham ali por anos e anos. E ele consegue, então, vencer os filisteus, estabelecer o seu reino. Um reino próspero. Um rei que vai morrer de velhice e ainda deixar um legado. Então, nós vemos a diferença entre um líder e outro. Ambos reis, mas histórias diferentes, legados diferentes e também a condução do processo de liderança de uma forma diferente. Existe uma velha bênção no Oriente Médio que diz assim: no seu nascimento você chorou e as pessoas se alegraram. Viva a vida de tal modo que, quando você morrer, as pessoas chorem e você se sinta feliz pelo que viveu. Eu ainda vou além, e pelo legado que você está deixando. Pense em um líder que você já teve. Pode ser seu pai, mãe, um professor, pastor, patrão, treinador ou gerente, que tenha conseguido extrair o melhor de você. Eis aqui uma das razões pelas quais os discípulos jamais poderiam se esquecer de seu líder, Jesus, porque ninguém como ele conseguiu extrair o melhor de seus liderados.
para se certificar da eficiência e da eficácia de sua liderança, basta conferir o sucesso do seu empreendimento. Não é exatamente assim? Quando paramos para pensar na nossa jornada profissional ou mesmo ao longo do desenvolvimento da nossa vida, nós tivemos contato com alguns líderes. Nossos pais nos lideraram por anos, nossos professores ensinando, instruindo, dando algumas regras e conceitos. E na vida profissional, o teu patrão é um chefe imediato, um gerente, todos são líderes, ou seja, pessoas que comandam outras pessoas, mas cujo propósito deve ser extrair o melhor possível do outro, fazer com que ele exerça o seu potencial. Muitas pessoas têm um grande potencial, mas está adormecido. E necessitam apenas de um bom líder que seja capaz de extrair esse potencial, colocar isso em ação. Esta deve ser a habilidade de um bom líder. E aqui foi citado Jesus, líder entre os líderes, aquele que mostrou que é de fato uma liderança eficaz. Ele escolhe homens, não os que sobressaíam, não os que tinham boa formação, mas eles foram chamados de quê? Indoutos. Pessoas que não tinham um grande conhecimento, uma boa formação, pescadores, cobradores de impostos, lavradores, homens do povo. São esses que Jesus escolhe. Mas ao escolhê-los, ele começa a investir tempo, conhecimento nestes homens. Viviam junto, comiam junto, dormiam junto. O tempo todo, Jesus estava ensinando estes homens. A ponto de, após 3 anos e meio, que foi a duração do seu ministério terreno, ele deixa para trás 12 homens que vão mudar a história. Se nós temos o antes e o depois de Cristo, entenda isso. É porque Jesus preparou líderes capazes de dar seguimento ao que ele havia começado. O tempo ministerial de Jesus é muito curto, 3 anos e meio. E ele volta para o Pai. O que dá prosseguimento, o que dá notoriedade ao que ele iniciou foi o trabalho destes homens, que não mediram esforços, cada um equivalia por uma igreja, porque eles se separam, cada um vai para uma nação. Uma obra extensa, todos estavam muito bem preparados, todos capazes de enfrentar a morte por aquilo que haviam aprendido de seu líder. Essa é uma liderança eficaz. O mundo antigo conheceu a obra de Cristo graças a esses homens. E não só isso. Não somente divulgar o que haviam aprendido com Jesus em todas as regiões, mas atente, eles geraram outros líderes, liderados que se tornaram grandes líderes, os pais da igreja no passado. Homens que continuaram da mesma maneira a multiplicar os ensinamentos de Jesus. Isso é uma liderança eficaz. O líder parte, sua obra permanece através de seus liderados. Este é o propósito de uma liderança eficaz. O que dizer de José do Egito? O líder visionário, de Moisés, o líder manso, de Neemias, um líder estrategista, de Davi, um líder guerreiro, e de Paulo, o líder determinado. Quais eram as qualidades desses homens como líderes que, mesmo depois de milênios,
ainda continuam influenciando as pessoas. Já parou para pensar nisso? Todos esses líderes não somente fizeram uma grande obra, mas mesmo após a partida, continuaram influenciando muitas pessoas. Como se lembrarão de você amanhã? No dia do seu funeral, qual será o sentimento de sua família, dos seus liderados e de todos os que estão sob a sua influência? De tristeza pela perda de um grande líder ou de alívio porque saiu um grande peso que estava sobre eles? Que este estudo resulte em mudança de atitude e de comportamento e que estejamos repensando nossa liderança a partir do nosso modelo por excelência. Você compreende isso? A marca do líder está ligada ao legado que ele deixa. Aquilo que permanecerá vivo através da liderança que teve contato com ele e que continuará a propagar suas ideias, seu trabalho, sua visão. Então nós tivemos uma liderança eficaz. Quando nós removemos o líder e tudo que ele fez morre instantaneamente, faltou gerar líderes que possam propagar aquilo que ele vivia, ensinava e tinha como visão. Então, essa é a importância de uma liderança eficaz, uma liderança de sucesso. Aquilo que nós temos vivido, ensinado, isso tem que permanecer. E só vai permanecer vivo através da liderança que você preparou. Eles não precisam ser exatamente como você. Não precisam fazer exatamente como você estava fazendo. Mas a ideia, a visão, tem que permanecer viva através deles. Com a identidade de cada um. E o ensinamento que você plantou nessa liderança. Eles vão manter vivo aquilo que você semeou enquanto esteve com eles. Assim como Jesus fez. Nem todos os 12 eram exatamente iguais. Cada um tinha uma metodologia. Quando olhamos para Pedro e olhamos para João, vemos uma grande distância. Cada um tinha uma forma, uma maneira de ser, a sua própria identidade. Mas todos tinham a marca de Cristo. Todos tinham dentro de si o crescimento daquela semente que Jesus havia plantado em cada um deles durante 3 anos e meio. E isso começa a frutificar em suas vidas. Jesus permanece vivo através deles. Todo o seu ensinamento, a sua maneira de ser, a sua obra permanece viva através daqueles 12 homens. Ainda que ele tenha voltado para o Pai. Mas de lá ele observa a sua igreja crescendo, se propagando, alcançando novas vidas, fazendo o mesmo que ele estava fazendo quando estava na terra. Por quê? Jesus foi um líder de excelência. Definir liderança é como tentar definir o amor. Todos sabem que ele existe, mas é difícil dar-lhe uma definição exata. Liderar é influenciar. Liderar não é dominar, mas sim a arte de convencer as pessoas a trabalharem em vista de um objetivo comum. Para Jesus, liderar era ser servo dos servos. Liderança é a capacidade de transformar a visão em realidade. Esse fechamento é importante. É difícil dar uma única definição para a liderança. Mas uma liderança eficaz nós vamos conhecer pelos frutos que ela produz. Pela visão sendo propagada entre os liderados. Então eu tive êxito. Mas não somente entre os meus liderados imediatos. Quando eles
multiplicam esta visão com outros liderados, então eu alcancei o alvo, alcancei o objetivo. A liderança é o esforço de exercer conscientemente uma influência especial dentro de um grupo, no sentido de levá-lo a atingir metas de permanente benefícios que atendam às necessidades reais deste grupo. Se perguntássemos para Neemias o que é liderança, certamente ele nos responderia: liderar é saber planejar, integrar, motivar, avaliar e estabelecer alvos, pois foi o que ele fez quando gerenciou o projeto de reconstrução dos muros de Jerusalém. Isso aqui é uma observação interessante. Por quê? Você não tem uma visão única para o líder. Depende de qual é o objetivo que ele quer alcançar. A metodologia de trabalho, ela vai variar de acordo com o projeto estabelecido. Por isso, aqui foi citado Neemias. Neemias teve uma experiência. Ele logrou êxito. Conseguiu levantar os muros de Jerusalém, colocar suas portas no lugar. Esta era a sua preocupação, este era o seu alvo. E aí, quando perguntamos o que é uma liderança eficaz, Neemias, ele vai dizer, olha, foi um planejamento, uma estruturação de um trabalho, foi estabelecer metas, perseguir esse alvo, mantendo uma visão, né, o sentido de prioridade, que era proteger a cidade. Havia essa necessidade de levantar os muros, então, em cima disso, ele estabelece uma meta de trabalho e uma estrutura que seja funcional. E o que ele faz, então? Ele passa isso para os seus liderados. Ele compartilha a visão e entra o convencimento. O bom líder, ele precisa convencer os seus liderados a se engajarem no projeto com o mesmo ânimo, a mesma voluntariedade, o mesmo desejo de ver aquilo concluído. Aí a coisa funciona, anda. Mas se o líder sozinho tem essa visão, tem esse ânimo, e não consegue envolver seus liderados, ele se cansa, se frustra, se fadiga e aquilo que é o alvo não é alcançado. Neemias conseguiu envolver diversos homens, trabalhando no mesmo projeto, com a mesma visão. E não somente isso, trabalhando para que os muros fossem erguidos, protegendo suas casas, como ele estabeleceu lá no capítulo 7, à noite, fechem as portas, cada homem esteja diante da sua casa, para protegê-la. Durante o dia, cada um trabalhando numa mão a ferramenta, na outra a espada. Esteja pronto para qualquer ação do inimigo que venha atrapalhar a visão, frustrar o alvo. Então, essa seria a visão de Neemias. Cada líder com uma visão definida, ok?